Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. No exercício de hoje, a gente vai dar um nome para esse composto orgânico que aparece aqui embaixo. Bom, para a gente dar um nome para ele, é importante que você perceba que a sua cadeia principal é esse ciclo que a gente tem aqui, uma cadeia fechada, tá? E a gente tem aqui então, além da nossa cadeia principal, uma ramificação. Quando a ramificação ela possui apenas um átomo de carbono, o nome dela é metil. Met, porque temos um carbono, esse é o prefixo que utilizamos sempre que temos apenas um carbono, e il, que é a terminação de ramificação. Esse prefixo você encontra aqui na tabela de nomenclaturas e ele tem relação com o número de carbonos que você tem na sua estrutura. Na ramificação, quando você tem um carbono, ó, você utiliza a palavra met, só que mais a terminação il, que é a terminação que a gente usa para ramificações. Isso aqui é só na ramificação, tá? Então, metil é o nome da nossa ramificação. A cadeia principal ela tem 6 carbonos, aí você viria aqui para dar o nome para ela no prefixo X, tá? Só que a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai numerar a nossa cadeia, tá? Vamos fazer bonitinho o negócio aqui. Ó, o carbono de número 1, ele vai ter que ser esse carbono aqui, obrigatoriamente. Por quê? Por causa da ramificação? Não só dela, mas porque aqui a gente tem uma dupla ligação e nele temos também a ramificação. Então, ele tem que ser o carbono 1. O número 2 não pode ser esse aqui de baixo. Porque o número 2 tem que estar entre a dupla ligação, ela tem que estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Ela tem que estar no início da cadeia. Então, a cadeia ela vai ter que girar, neste caso aqui, no sentido horário. Tá? Então, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e o 6. Observe que nós temos duplas ligações no carbono de número 1 e uma dupla ligação a gente tem também lá no carbono de número 4. Então você vai dar um nome para sua cadeia assim. Aonde que está a ramificação? Não é no carbono 1? Então você vai dizer que tem no 1 um grupo metil. No carbono de número 1 você tem a ramificação metil. A cadeia é uma cadeia fechada. Sempre que você tiver cadeia que for fechada, vou colocar aqui, cadeia fechada. Sempre que você tiver uma cadeia fechada, você vai escrever depois do nome da ramificação a palavra ciclo, tá? Para dizer que é uma cadeia cíclica, é uma cadeia fechada. E aí você vai escrever o prefixo, tá? O prefixo é o prefixo X. Eu vou separar com tracinho por causa do H aqui, tá? Você não pode juntar uma vogal com a consoante H sem colocar aqui o tracinho, beleza? Aí já é mais regra de português do que química mesmo. Então eu utilizei o meu prefixo X. Agora a gente vai vir para o intermediário. O intermediário que a gente vai utilizar não é nenhum desses aqui, tá? Porque a gente tem duas duplas ligações, não temos? Uma dupla ligação está no carbono 1 e a outra no 4. Então, você vai... Vou até localizar antes. Ó, no carbono 1 e no carbono 4, a gente tem duas duplas ligações. Quando eu tenho uma dupla ligação, a gente utilizava o intermediário EN, porque nós tínhamos um alceno. Como a gente tem duas duplas ligações, não é apenas uma. No alceno é apenas uma. Aqui a gente está falando de duas duplas ligações. Com duas duplas ligações, o que a gente tem, na verdade, é um alcadieno. Alcadieno. E o intermediário que você vai utilizar é o intermediário dien. Di vem de 2, en vem de dupla. Então você vai utilizar o dien depois daquela numeração que você colocou de onde estão suas duplas. Então você vai escrever aqui, ó, dien. E a terminação do nome, já que a gente só tem átomos de carbonos e hidrogênios dentro da nossa molécula, a gente tem aqui a função, né, que seria o sufixo ali, a função hidrocarboneto. Então a gente termina com a letra O. Hidrocarbonetos são moléculas que só possuem átomos de carbonos e átomos de hidrogênios dentro da sua estrutura. Esse é o seu grupo funcional, carbono e hidrogênio. Então no final do nome você escreve a letra O, nunca é localizado, tá? Porque toda a molécula é hidrocarboneto, então você não localiza ela. Então você tem o 1-metilciclo-X, 1,4-dieno, como sendo o nome desse nosso composto orgânico aqui, beleza?
Bem legal, né, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau!